salve, 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 meus amigos. Professor Kleber Pinho, quase que não sai. Vamos lá, vamos de improbidade administrativa na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a Lei 8.429 de 1992, uma lei super importante para o direito administrativo. Sempre é cobrada em qualquer concurso que você pensar, você vai achar o edital, a Lei de Improbidade Administrativa. Aos nossos alunos da mentoria, um salve especial. Vamos lá, vamos para cima. Continue firme e forte nas suas metas, que vai dar tudo certo. Aos nossos alunos do YouTube e do Spotify, sejam todos bem-vindos. E vamos para cima. Vamos abrir nossa aula com uma questão do CESP. A questão do CESP fala assim, ó. Assinale a opção correta a respeito da improbidade administrativa. Letra A. Comprovado ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, o agente público acusado do ato poderá ser condenado à pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até 10 anos. Aí nós vamos ter que saber, né, quais são os prazos para suspensão de direitos políticos para hipótese determinada de prejuízo ao erário. Letra B. O sujeito passivo de ato de improbidade administrativa restringe-se, ou seja, limita-se a pessoa jurídica de direito público atingida pelo ato, ou seja, só pode ser vítima pessoa jurídica de direito público? Vamos ter que estudar aqui na nossa aula de hoje. Letra C. Pratica ato de improbidade administrativa o agente público que adquire, para si ou para outrem, no exercício do cargo ou função pública, bens cujo valor seja desproporcional à evolução do respectivo patrimônio ou renda. Isso aí é verdade? Vão ter que estudar. Letra D. Não restando configurado prejuízo financeiro para o ente público e, portanto, ausente a lesão ao patrimônio público, não há de se falar em eventual ato de improbidade administrativa. Ou seja, conceituação. Só será possível a configuração do ato de improbidade que cause lesão ao patrimônio e se existir essa lesão. Se não existir, não há ato de improbidade administrativa. Bacana? Vamos mergulhar nessa matéria maravilhosa. Tão importante essa matéria que vamos dividir ela em dois blocos, duas aulas, ok? Porque realmente vamos dar intensidade maior na parte introdutória e direito material aqui, nas causas de ato de improbidade, e a aula que vem a gente trata a parte processual. Qual o fundamento constitucional da improbidade administrativa? Se você percorrer o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, lá você vai encontrar o fundamento legal, fundamento constitucional, melhor dizendo, de punição dos atos de improbidade. Assim diz a Constituição. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tem até um macetinho que a gente ensina nas aulas de constitucional, né? Que é o famoso expir sem preju. Expir sem preju são as punições pelo ato de improbidade administrativa. SD, suspensão dos direitos políticos. Cuidado, lembra-se que os direitos políticos podem ser perdidos ou suspensos, nunca cassados. Mas aqui no ato de improbidade eles só podem ser suspensos, porque perder é só a função pública. P de perda de função pública. Depois eu tenho o I. O I de quê, professor? Indisponibilidade dos bens. Muito cobrado em prova. Indisponibilidade dos bens. Vão ter que estudar. Pode ser antes da sentença condenatória, pode ser depois. Tudo isso vão aprender amanhã, na próxima aula. E o último, ressarcimento ao erário sem prejuízo. Sem prejuízo do que? Sem prejuízo de ação penal cabível. Você que está falando sem prejuízo de ação penal cabível, quer dizer que a ação de improbidade ela não tem o cunho penal. Perfeitamente. A natureza jurídica da ação de improbidade, a da lei de improbidade, ela tem uma natureza de lei civil administrativa. Mas eu ainda empresto alguns conceitos de direito penal aqui para a lei de improbidade. Beleza? Vou deixar aqui para vocês, se você quiser depois dar um print na tela e copiar. Vamos embora. Vamos terminar o prejuízo para ficar bonitinho, senão fica perdido aí, né? Sem prejuízo. Norma, quanto a esse artigo, a esse parágrafo 4º, é uma norma de eficácia plena, contida, limitada. Isso é uma conceituação de direito constitucional, quando ele olha para um artigo, olha para um parágrafo e pergunta, esse parágrafo, esse artigo, precisa de uma lei infraconstitucional, ou seja, precisa que o legislador faça uma lei para regulamentar esse direito constitucional? Se a resposta for negativa, essa norma ela aplica de forma
de forma limitada, aplica de forma norma de eficácia ilimitada, ou seja, norma de eficácia plena, né? Se ela admitir, se ela consegue se resolver, digamos assim, mas ela admite a futura lei regulamentadora, ela é de contida, de eficácia contida. Agora, se não tem como, essa norma constitucional exige uma lei regulamentadora, ela vai ser limitada. É o caso da improbidade administrativa. Entre 88 e 92, não existia uma tipificação, não existia um enquadramento do que era ato de improbidade. Foi necessário a criação da lei para tanto. Então, com a lei, aí, a partir dela, nós tivemos o que? As sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, ok? Durante o exercício do mandato, ok? Ou a lesão ao erário, o não cumprimento dos princípios constitucionais, ok? Qual a natureza jurídica da lei, professor? A natureza jurídica da lei tem a natureza de lei nacional. Ela é aplicável a todo o território nacional, todos os entes federativos e também aos territórios. Quais os contornos concretos trazidos pela lei? Olha só. A lei, ela trouxe contornos concretos ao princípio da moralidade administrativa. Na verdade, a probidade, ela advém, ou seja, ela é um subprincípio do princípio da moralidade, ou seja, é um filhotinho do princípio da moralidade. Ok? Então, o princípio da probidade, ela advém, ela é inerente à própria moralidade administrativa. E com a lei, foi possível que esse alinhamento direta e primordialmente ao princípio republicano, né? O princípio que significa que a instância de responsabilidade, a improbidade administrativa relaciona-se diretamente com a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade no exercício da função pública. É importante disso. Ou digamos assim, essa atuação do agente público. Então, nos tribunais superiores, inclusive, tornou-se comum fazer referência à improbidade como uma ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta. Eu vou te explicar isso a respeito do que significa esse elemento subjetivo da conduta. Beleza? A Lei 8.429 de 92 pode ser aplicada a fatos ocorridos antes da sua vigência? A resposta é não. Tá? Entre 88 e 92 não existia lei, não existia nenhuma previsão, não tinha como a pessoa saber o que era ato e o que não era ato de improbidade administrativa. O que era ato próprio e o que era impróprio. Não tinha uma regulamentação. Somente a partir de 92 nós tivemos essa regulamentação e nessa circunstância a lei só terá efeito prospectivo. Olha, só teve efeito prospectivo, passando a valer apenas depois de 92. Quais são as esferas de punição, professor, no servidor público? A regra é que é uma tríplice esfera de punição. Ele pode ser punido de forma autônoma ou independente na esfera penal, estou falando do agente público, esfera civil ou administrativa. Mas uma corrente moderna, eles provovam que existiriam mais três correntes, mais três, digamos assim, esferas. Teria uma quarta esfera, que seria a instância política, por exemplo, no crime de responsabilidade, por exemplo, de um presidente da República, através do impeachment, ou governador, prefeito. Processo de controle dos tribunais de contas, por exemplo, e a improbidade administrativa propriamente dita. Então, a improbidade também seria uma esfera de punição do agente público, ok? Mas é uma corrente moderna, ok? A tradicional defende essa posição tridimensional, esfera penal, civil e administrativa. Pergunta, cabe responsabilidade objetiva nos atos de improbidade? A resposta é não, viu, gente? Não, por quê? Porque é necessário comprovar o dolo ou a culpa nos atos de improbidade. Inclusive, eu coloquei até uma tabelinha para vocês aqui, né? A respeito desse elemento subjetivo da conduta. No artigo 9º, exige o dolo. Então, só tem a punição na forma dolosa. Se for uma forma culposa, não há. No artigo 10, dolo ou, no mínimo, culpa. Tá? E no artigo 11, eu tenho o dolo. Beleza? Só lembrar que o lesão ao erário ou causar prejuízo ao erário é o único que pode ser provado, pode ser punido na forma culposa. Tá? Pergunta, toda conduta ilegal é um ato de improbidade administrativa? A resposta é não, tá? Não é toda conduta que vai ser considerada ilegal que vai ser considerada improbidade administrativa, porque é necessário, para tanto, um elemento específico, um plus a mais. Okay? É necessário um plus, uma vontade a mais.
um elemento específico subjetivo, ou seja, um dolo ou pelo menos a culpa, para que haja a punição pela formatação do ato de improbidade. Então não quero dizer, então não é toda a conduta ilegal que será considerada improba, beleza? Tranquilo? Maravilha. Depois dá uma olhada aqui nesse voto do ministro Napoleão Nunes a respeito disso. Inclusive, a ilegalidade não é sinônimo de improbidade. Tem um julgamento também de 2013. Esse julgamento é de 2014, mas no ano passado, 2013, também teve um julgamento do Napoleão também. Ele falou o seguinte, ó. O artigo 11, de fato, fala que a violação do princípio da legalidade configura ato de improbidade administrativa. No entanto, para o STJ, não é possível fazer a aplicação cega e surda do artigo 11, sob pena de toda a legalidade ser considerada também como improbidade, o que seria absurdo. Tá? Tem que ter essa ponderação. Então não quer dizer que todo ato ilegal também será o que? De improbidade. É possível a punição pela tentativa de ato de improbidade? A resposta é sim, tá? É punível a tentativa de ato de improbidade. Aplica-se o princípio da insignificância aos atos de improbidade? Até então, até a nossa aula de hoje, que eu estou gravando essa aula aqui em 20 de setembro de 2020, não se tem a notícia da decisão de que foi possível a aplicação, bem que não é tão simples assim, né? Não é do dia para a noite que se aplica um princípio, uma decisão desse porte, né? Até chegar ao STJ leva-se tempo, mas o posicionamento pacífico do STJ é que não se aplica o princípio da insignificância para atos de improbidade. Ou seja, se eu peguei uma enxada da administração pública e levei para carpinar o meu sítio, okay? Uma enxada da administração pública, ele veio para carpinar o meu sítio, a regra é que ocorreu ato de improbidade administrativa. Agora eu vou te dar vários exemplos, ok? Beleza? Para o STJ, atenção, não se aplica. Aplica-se a LIA para reunir meras irregularidades administrativas? Não. Para o STJ, não se deve aplicar a lei de improbidade administrativa para punir meras irregularidades administrativas, erros toleráveis ou transgressões disciplinares, a exemplo de situação de acumulação de cargo, tá? Tem um julgado que o STJ analisou, falou, o cara está acumulando cargo de forma incorreta, então a improbidade administrativa, o STJ falou assim, não é bem assim, não é bagunçado. Okay? A mera prática de um crime, okay? A mera prática de um crime praticado por um servidor público caracteriza ato de improbidade? Bom, não, tá? De per si, só ali o fato de ter cometido um crime, porque quando eu falo isso, eu falo de forma genérica, você já pensa no homicídio, né? O cara pode ter cometido um crime de ameaça, pode ter cometido uma violência doméstica contra a esposa, pode ter cometido um crime de injúria contra o vizinho. Então, nesses casos, é crime. Automaticamente eu tenho um crime, improbidade? Também não, beleza? Quem pode cometer o ato de improbidade? Aí você tem que ler conjugado os artigos 1, 2, 3 e 4. Vamos ler os 4? Olha lá. Primeiro artigo 1. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não. Aí eu vou deixar uma reticência porque tem mais coisa que aí vira sujeito passivo. Parágrafo 2º. Reputa-se agente público para os efeitos dessa lei todo aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato. Induz ou concorre para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Quarto, os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade no trato dos assuntos que eles são afetos. Bom, acho que só pela leitura você já teve uma ideia. Já. É possível, se eu te perguntasse no seco, é possível um particular cometer um ato de improbidade? Na hora você vai falar sim, é possível. Eu vou te perguntar, uma pessoa jurídica pode cometer um ato de improbidade? Ah, professor, aí você não falou. Aí como é que vai ser? Vamos lá? Então vamos destrinchar. Quem pode cometer, ou seja, quem pode ser sujeito ativo dos atos de improbidade? Pessoa física ou jurídica que pratica, deixa eu separar aqui, pratica o ato de improbidade administrativa, concorre para a sua prática ou dele se beneficia.
Repetindo, pessoa física ou jurídica que pratica o ato de improbidade administrativa concorre para a sua prática ou dele se beneficia. O sujeito ativo do ato de improbidade será réu na ação de improbidade. Os sujeitos ativos podem ser de duas espécies, então. A gente chega a uma conclusão. Pode ser duas espécies. Respondendo até a pergunta. Deixa eu até colocar aqui invertido, que ficou melhor assim. Podem ser agentes públicos ou podem ser terceiros, ok? Agentes públicos ou podem ser terceiros. Agentes públicos. Aí eu fiz um quadrinho aqui, quem está assistindo a aula pelo YouTube está vendo esse quadrinho tranquilinho, bem separadinho. Agentes públicos. O conceito de agente público para fins de improbidade administrativa é o mais amplo possível. Agente público é todo, eu já li para vocês, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, um mesário de eleição, um mesário de uma eleição, um jurado no tribunal, o jurado é particular, deixa o terceiro de fora. Mas é honorífico, não, tá certo, o jurado é o mesário de uma eleição, o jurado, tribunal de júri. Então, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo 1º. Quem são os terceiros? O terceiro é a pessoa física ou jurídica, tá? Pessoa física ou jurídica, né? Pessoa física ou jurídica, que mesmo não sendo agente público, induz ou concorre para a prática do ato. Tem improbidade, ou se beneficia direta ou indiretamente. Desse modo, o papel do terceiro no ato de improbidade pode ser o de induzir, ou seja, instigar ou estimular que o agente pratique o ato de improbidade, ou concorre para o ato de improbidade, auxiliando o agente público no que for necessário, e também ser beneficiário, ou seja, do ato de improbidade, obter vantagem direta ou indireta. Então, existe nessa ideia de agente público e terceiros, a doutrina classificou, falou, olha, existe o chamado ato de improbidade próprio e ato de improbidade impróprio. Quando o ato de improbidade é praticado por agente público, a gente fala que esse ato de improbidade é próprio. Ok? Agora, se imputado a um particular, ou seja, um terceiro, um não agente público, isso é chamado de ato de improbidade imprópria, ok? É claro, é possível o concurso de pessoas envolvendo terceiros não vinculados às entidades mencionadas no artigo 1º, mas de forma direta ou indireta, se beneficiam os atos administrativos sem a necessidade de oferir vantagem pessoal. Professor, me dá exemplo de prova aí de agentes públicos. É claro, tá aqui, ó, mesário, conscrito, ele que está serviço militar obrigatório, o estagiário, eu estava esquecendo o estagiário. O estagiário, para fins de dar improbidade, ele pode cometer o ato de improbidade administrativa, o estagiário. Beleza? Promotor, procurador da República, isso já foi vinculado no STJ em 2015, informativo 560. Funcionário e dirigentes de sindicatos, entidades do terceiro setor, como as assistenciais, e pessoas componentes do sistema S. Olha lá, Senai, Sebrae, Senai, blá, os S que você pensar sobre não. Ok? Todos esses S também aplicam. Notários e registradores, estou falando dos cartorários. Isso é o STJ 2014. Médico conveniado ao SUS, ok? Médico conveniado ao SUS, ok? Desde que o atendimento seja custeado pelo SUS, tá? Caso o atendimento seja privado e não custeado pelo SUS, não há que se falar em improbidade administrativa. Então, se ele for conveniado e esse atendimento é subsidiado pelo SUS, esse médico pode responder para o ato de improbidade. O terceiro pode ser uma pessoa jurídica? Já respondemos isso. Ele pode ser uma pessoa jurídica, né? Nós falamos isso lá em cima. Beleza? Apesar de existir votos em sentido contrário, né? Carvalho Filho estabelece que não, fala que não. Mas prevalece que as pessoas jurídicas que participem ou beneficiem dos atos de improbidade são aplicadas a elas as punições da lei de improbidade. Porque você vai ver que as punições, elas podem abranger tranquilamente a pessoa jurídica. Multa, suspensão de contratação, ok? Então ela pode ser aplicada tranquilamente à pessoa jurídica. Exemplo, um hospital conveniado pelo SUS, né? É possível imaginar que exista ato de improbidade com a atuação apenas do terceiro? Ou seja, só apenas aquela pessoa. Eu estou falando uma improbidade imprópria, pura, só ela, só o terceiro. É possível? Gente, a resposta é não, tá? Para que o terceiro seja responsabilizado pelas sanções da lei de improbidade, é indispensável que seja identificado algum agente público
como autor da prática do ato de improbidade. Então a gente chega à conclusão que naquela classificação de ato de improbidade imprópria, só vai existir quando existir um ato de improbidade próprio. Entendeu? Ou seja, só vai existir a improbidade do terceiro se existir a improbidade do servidor. Bacana? Assim, não é possível a propositura de ação de improbidade exclusivamente contra o particular, sem a concomitante presença do agente público no polo passivo da ação. Ok? É possível a abertura, aí tem uma questãozinha para os alunos da mentoria, do CESP, bacana, que encaixa certinho nisso que eu estou dizendo. É possível a abertura de inquérito civil pelo Ministério Público, objetivando a apuração do ato de improbidade atribuído a juiz, atribuído a magistrado, mesmo que já exista ao mesmo tempo um processo de disciplinar na corregedoria do tribunal acerca dos mesmos fatos, ou seja, contra o juiz já corre lá na corregedoria um processo disciplinar. A pergunta é, o promotor pode propor a si mesmo a ação de improbidade administrativa? Sim, é perfeitamente possível, ok? E nesse caso não haverá usurpação das atribuições da corregedoria, ou seja, a corregedoria vai continuar com a sua função tranquilamente. A mera solicitação para que o juiz preste depoimento pessoal nos autos de inquérito civil, instalado do Ministério Público, para apuração de suposta conduta improba, não viola a LOMA. Não viola a LOMA. Então, é tranquilamente essas duas esferas correrem de forma independente. Vamos avançar, vamos falar sobre crime de responsabilidade e ato de improbidade. É a mesma coisa? Crime de responsabilidade. Quando nós estamos falando do sujeito, quem comete crime, muitos me perguntam, professor, e o prefeito? E o presidente da República? Ele comete crime de responsabilidade ou ato de improbidade administrativa? Ou é a mesma coisa? Vamos lá? Qual a diferença entre o crime de responsabilidade e os atos de improbidade administrativa? Bom, primeiro, os atos de improbidade administrativa estão contidos na nossa lei, ok? E são regulamentados pelo artigo 37, parágrafo 4º. Bacana? Na verdade, quando a gente fala crime de responsabilidade, na verdade, não é crime também, tá? A rigor não é crime. E sim um comportamento de inteiro conteúdo político apenas. Tipificado, tá? E nomeado como crime. Tipificado, quando eu falo tipificado, é enquadrado, tá? Sem que tenha essa natureza. O primeiro ponto é esse, tá? Crimes de responsabilidade não são crime propriamente dito, como a gente aprende no direito penal. Na verdade, elas são infrações político-administrativas, praticadas por pessoas que ocupam determinados cargos públicos. Caso o agente seja condenado por crime de responsabilidade, ele não receberá sanção penal, ou seja, prisão ou multa, mas sim uma sanção político-administrativa, que vai ser a perda do cargo ou, eventualmente, inabilitação para exercício de cargo público e inelegibilidade para o cargo público. Que são os crimes, por exemplo, a Dilma, né? A Dilma sofreu uma punição político-administrativa, ok? Ela sofreu a perda do cargo, ela perdeu o cargo, mas por uma questão de crime de responsabilidade e não por ato de improbidade. A lei que vai tratar de crimes de responsabilidade é outra lei. É a 1079 de 50. Lá trata, por exemplo, regula o crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, ministro de Estado, de Supremo, governador e secretário de Estado. O crime de responsabilidade dos prefeitos e vereadores, por exemplo, é regido pelo Decreto-Lei 201 de 67. Então, o crime de responsabilidade para prefeito e vereador é a 201 de 67. O que sobrar é a 1079 de 50. Ok? Veja, ainda estou construindo o raciocínio para você entender o que é crime de responsabilidade para nós compararmos com o ato de improbidade. Ok? Tem que ser tranquilo, tem que ser devagarzinho. Então, a Constituição, inclusive, ela elenca alguns crimes de responsabilidade pelo presidente. Aqueles atos que atentam contra a própria Constituição, o livre exercício do poder legislativo, exercício dos direitos políticos, né, a segurança interna, a probidade administrativa. Ele inclui também a probidade administrativa. Então, a probidade é uma das condutas, ok, que leva à punição por um crime de responsabilidade. Okay? Então, a probidade é uma das hipóteses de crime de responsabilidade. Mas não quer dizer que se ele cometer uma improbidade administrativa, ele responderá pela lei de improbidade. Não, ele responderá pela lei 1079 de 50. Ok? Entendemos isso? A improbidade administrativa é a lei que nós estamos estudando, é a 8429 de 92, que tem fundamento na nossa Constituição no artigo 37, parágrafo 4º.
que não vai aplicar apenas para o chefe do executivo, vai aplicar para todo e qualquer servidor público e até terceiros. Então ela é mais ampla do que os crimes de responsabilidade, do que a lei de responsabilidade. Bacana? Vamos lá. Como nos crimes de responsabilidade as infrações são muito próximas, ou seja, parecida com os atos de improbidade, surgiu a tese de que o agente político fosse condenado por crimes de responsabilidade também poderia responder por improbidade administrativa, e aí teríamos o chamado bis idem. Ou seja, a pessoa seria punida duas vezes pelo mesmo fato. Por exemplo, um governador de estado que cometa um ato de improbidade, okay? Ele poderá responder por um crime de responsabilidade com base na lei 1079/50 e, além disso, ele poderá responder pela lei 8.429, que nós estamos dando agora de 92? Pode ou não pode? Não olhe com um olhar de sangue nos olhos. Tecnicamente falando, ele vai responder pelo mesmo fato duas vezes. E aí? Pode, Arnaldo? Ele pode responder pelo crime de responsabilidade e pelo crime de ato de improbidade? A resposta é sim. Não fere o princípio do bis idem a possibilidade de um governador, por exemplo, responder por um crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Guarde esse nome. Tá? A jurisprudência chamou isso de duplo regime sancionatório. Tá? Duplo regime sancionatório. Tá? Pode ser julgado em 2015. Agentes políticos municipais se submetem aos ditames da lei de improbidade administrativa. Né? Deixa eu tirar esse link aqui. Sem prejuízo da responsabilização política e criminal estabelecidas pelo decreto 201 de 67. Um prefeito, vereador, está falando, inclusive esse julgado foi a respeito de um vereador, salvo engano. Ele respondia pelos dois, pela improbidade e pela lei, pelo decreto 201 de 67. Beleza? Duplo regime sancionatório. Bacana. Tem a exceção? Tem. O único cara que responde apenas pelo crime de responsabilidade é o presidente da República. Responda essa questão aqui, que caiu aqui pela UFMT, em 2016, que cai certinho a respeito desse assunto para o pessoal da mentoria. Vamos continuar. Existe foro privilegiado, aliás, não existe foro privilegiado, existe foro de prerrogativa de função nos casos de improbidade administrativa. Um governador, ele é julgado pelo STJ. Mas se for uma ação de improbidade, o promotor pode propor a ação numa vara comum, por um juiz singular comum, sem precisar distribuir a ação no STJ? Perfeitamente, é isso mesmo. O foro especial de prerrogativa de função, previsto na Constituição, em relação a infrações penais comuns, não é extensível às ações de improbidade administrativa que têm natureza civil. Então, poderá ser proposta dentro de um juiz comum, porque esse foro de prerrogativa é para crimes, para ação penal, ok? Na verdade, somente existe foro por prerrogativa de função, como eu falei, em ações penais, né? Eu expliquei isso para vocês. Exemplo, se for proposta uma ação penal contra um deputado federal por crime que ele tenha cometido durante o mandato, e que, é claro, tem que estar relacionado às suas funções e sem entendimento atual do Supremo, deve ser ajuizada a ação perante o STF, deputado federal. Agora, se for ajuizada uma ação de cobrança de dívida ou contra esse mesmo deputado, a demanda será julgada por uma instância civil. Na mesma ideia se for uma ação de improbidade. Beleza? Pergunta: o processo de julgamento do prefeito municipal por crime de responsabilidade do decreto 201 de 67 impede a sua responsabilização pelos atos de improbidade? A resposta é não. Acabamos de falar, né? Ficou até repetido essa questão, né? Então, essa aqui nós já vamos é em 2019, olha lá. Essa aqui é 2019, essa aqui é 2019. Vamos botar essa aqui lá dentro, então. Não? Vamos botar aqui, cortar aqui e vamos botar aqui dentro para ficar bonitinho no material para os nossos alunos da mentoria, beleza? Se você quiser mais informações da nossa mentoria, entre em contato com a gente pelo Instagram, qualquer rede social, @prof.kleberpinho. Se inscreva no nosso YouTube, no Spotify e nos siga aí, nos prestigie para a gente poder continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos lá? Sujeito passivo. Quem pode sofrer os atos de improbidade administrativa? Bom, o artigo 1º continua, né? Eu falei um trecho dele, mas ele fala assim: os atos de improbidade praticado por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, da empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade
para cuja criação ou custeio o erário, dinheiro público, haja concorrido ou concorra com, grifa aí, mais de 50% do patrimônio da receita anual. Então, vamos lá. Empresa incorporada ao patrimônio público. Okay? Ou entidade cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra. Então, aqui vamos grifar. Com mais de 50%. Beleza. Estão também sujeitos à penalidade desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como aquelas cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com pelo menos, olha lá, vamos grifar, que é diferente, que é pelo menos, não é pelo mais, do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesse caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre o ilícito dos cofres públicos, ok? Lembrando que aqui, né, contra, né, de empresas, entidade, por mais 50% do patrimônio ou da receita serão punidos na forma dessa lei, ok? Aqui é 50% a mais 50%, aqui com menos 50%. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aqui, entidade cuja criação, custeio ou erário haja concorrido ou concorra. Aqui de órgão público, bem como aquelas cuja a criação ou custeio ou erário haja concorrido ou concorra. Beleza? Vamos lá, vamos evoluir. Quem pode sofrer? Sujeito passivo, já falei, administração direta, composta pelas pessoas, administração indireta, a empresa incorporada ao patrimônio público, entidade que receba a subvenção, benefício ou incentivo fiscal, limitando-se caso a sanção. Nessa categoria estão enquadrados o terceiro setor, que recebe receitas diretamente do Estado, tais como organizações sociais, organização sociedade civil, de interesse público, entidades parafiscais, que arrecadam tributos, estou falando do sistema S, né? Como partidos políticos e entidades sindicais. Aí eu fiz a diferença para você entender aqui, olha lá, sobre esse primeiro trecho aqui. Vamos lá. Entidade para cuja criação, custeio, o erário haja concorrido ou concorra com mais 50% do patrimônio ou da receita anual. É a sociedade de economia mista, né, gente? A sociedade de economia mista, elas têm a maioria do capital, ela tem que ser público, né? Lembra que não é 100% público, diferente das empresas públicas. Então, quando ele fala, ele faz essa referência, ele está falando da sociedade de economia mista. Quando ele fala entidade cuja criação, custeio, o erário haja concorrido ou concorra com menos 50% do patrimônio ou da receita anual, ele está limitando aqui, neste caso, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Aqui são as chamadas empresas privadas com participação estatal. Aqui são aquelas que elas têm um percentual minoritário na composição do capital voltante. São, por exemplo, as sociedades de propósito específico criadas para gerir parcerias público-privadas. Tá? O mínimo ali tem a participação pública. Veja, não é mais 50%, é menos 50%, mas tem participação pública. Ou seja, por exemplo, as parcerias público-privadas. Quem pode propor a ação de improbidade administrativa? É concorrente entre as empresas, essas entidades que eu falei para você e o Ministério Público. Bom, quais são as consequências dos atos de improbidade? Vamos lá? Quais são as consequências? O artigo 5º nos traz, ocorrendo lesão ao patrimônio público, por ação, omissão dolosa ou culposa, ou agente ou de terceiro, dar-se-á a integral ressarcimento do dano. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao MP para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Parágrafo único. A indisponibilidade que se refere ao caput desse artigo recairá sobre bens que assegurem integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Gente, a gente vai tratar muito dessa parte punitiva
tá? Na próxima aula. Na próxima aula a gente vai dedicar ponto a ponto, vamos falar quando é possível a perda de bens, quando é possível a disponibilidade, se pode liminarmente, se não pode liminarmente, tudo isso a gente vai aprender na próxima aula, ok? Hoje a gente vai aprender, vamos nos dedicar apenas às hipóteses de improbidade, que são nossa matriz. Então, eu coloquei lesão ao patrimônio público, ressarcimento ao dano, enriquecimento ilícito, perda de bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, lesão ao patrimônio público ou, seja, enriquecimento ilícito e indisponibilidade dos bens do indiciado. Vamos lá, indisponibilidade dos bens vamos falar alguns julgados sobre indisponibilidade dos bens, tá? Vamos só dar uma entrada. A indisponibilidade pode ser decretada em qualquer hipótese no ato de improbidade? Qualquer hipótese eu posso decretar a indisponibilidade dos bens, tá? Pela redação do artigo 7º e 16, não, tá? A LIA não possibilita isso. A indisponibilidade é decretada apenas quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito. Assim, só cabe indisponibilidade nas situações do artigo 9 e artigo 10. Artigo 11, que é violação dos princípios, não. Mas o STJ tem entendimento, né? A STJ e a doutrina tem entendimento que não se pode conferir uma interpretação literal do artigo 7º e 16 da LIA. Até mesmo que o artigo 13, inciso 3, estabelece entre as ações da improbidade que viola os princípios da administração pública. Então, a visão tem que ser mais ampla. A indisponibilidade é decretada para assegurar apenas o ressarcimento dos valores ao erário ou também para custear o pagamento de multa civil. Para custear os dois, tá? A indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio do réu, de modo suficiente a garantir a integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração ainda o valor de possível multa civil contra a sanção autônoma. Vale ressaltar que é assegurado ao réu provar que a indisponibilidade recaiu sobre o seu patrimônio foi muito drástica e que não está garantindo seu mínimo existencial. É possível essa alegação. A indisponibilidade prevista na lei de improbidade administrativa pode recair sobre bens de família? Sim, tá? Recente decisão do STJ é possível. A indisponibilidade pode recair sobre bens adquiridos tanto antes quanto depois da prática do ato de improbidade? Também, tá? A jurisprudência da STJ abona a possibilidade de que a indisponibilidade na ação de improbidade administrativa recaia sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial, ou seja, no pedido inicial de improbidade. A medida se dá como garantia de futura execução em caso de constatação do ato de improbidade. Então, pode recair sobre bens adquiridos tanto antes quanto depois da prática do ato de improbidade. É possível a decretação de indisponibilidade. Por exemplo, o cara comprou um carro antes de ele ter cometido o ato de improbidade, esse carro poderá ser indisponível, sim. É possível a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em improbidade administrativas antes do recebimento da ação, ou seja, cautelarmente. Antes de entrar com a ação, eu já posso pedir liminar para que possa ser bloqueados os bens de determinado sujeito? Sim, é possível. A jurisprudência da STJ admite, tá? O sequestro de bens em improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Cabe liminar, né, inaudita altera partes. O que é uma liminar inaudita altera partes? Ou seja, eu peço a liminar sem que ouça a parte contrária. Sem que eu ouça o servidor público, eu já quero a indisponibilidade liminarmente dos bens. É possível? Sim, tá? É possível. É possível liminarmente para decretar o sequestro de bens de servidor público ou de particular, se for o caso. Pode ser decretada a indisponibilidade dos bens, ainda que o acusado não esteja se desfazendo dos bens? Sim. É desnecessária a prova, isso que já caiu, tá? A questão falava que para que ser decretada a indisponibilidade tinha que ser comprovar que o cara está dilapidando, está gastando os bens. Não é necessário, tá? É desnecessária a prova de que o réu esteja dilapidando efetivamente seus bens para poder pedir a liminar. Pergunta: a indisponibilidade pode recair sobre verbas salariais investidas em aplicação financeira? Não, tá? A primeira turma do STJ ele falou o seguinte, ó. Decidiu que valores investidos em aplicações financeiras cuja origem venha de uma verba trabalhista não pode ser objeto de medida de indisponibilidade, porque a aplicação financeira nas verbas trabalhistas não implica a perda da natureza salarial destas.
uma vez que o seu uso pelo empregado ou trabalhador é uma defesa contra a inflação e os infortúnios. Desse modo, é possível a disponibilidade do rendimento da aplicação, mas o estoque de capital investido da natureza salarial é impiorável. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, desse modo é possível a indisponibilidade do rendimento. Né? A indisponibilidade pode recair sobre valores salariais investidos em aplicação financeira? Não. Sobre o valor, não, mas só sobre o investimento. Não, tá certo. A indisponibilidade pode ser determinada sobre bens com valor superior ao mencionado na petição inicial. Por exemplo, a petição inicial fala que o erário foi prejudicado em 100 mil reais. Mas o Ministério Público pede 500 mil para ser indisponível. Pode? Pode. O STJ falou que sim. É possível que se determine a indisponibilidade de bens em valor superior ao indicado na petição, no pedido inicial. É necessário que o Ministério Público ou outro autor da ação de improbidade, ao formular o pedido de indisponibilidade, faça a indicação, essa aqui é a nova, tá? Individualizada dos bens do réu, ou seja, ele tem que fazer uma lista certinho para saber qual é os bens do réu para ele possa pedir a indisponibilidade. A resposta é não, tá? A jurisprudência do STJ tem entendido que está consolidado no sentido de que é desnecessária a individualização dos bens sobre quais pretende fazer recair a indisponibilidade prevista no artigo 7º da lei. Bacana. Fizemos um raio-x sobre a indisponibilidade. Vamos evoluir. Vamos falar sobre intranscendência da punição. Entenda o seguinte. Intranscendência é a impossibilidade que uma punição saia do punido e vá ser transmitida aos seus herdeiros, aos seus sucessores, ok? Penalmente falando, eu não posso transmitir a pena que foi determinada a um sujeito para os seus filhos, seus netos cumprirem. Bacana? Aqui também é o mesmo raciocínio, só que é o seguinte, aqui é uma limitação, é o seguinte, o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às punições da lei, só que é limitada ao valor da sua herança. Ou seja, se ele foi transmitido R$1 milhão e o pai está sofrendo uma ação de improbidade administrativa do valor de 500, do valor de R$1 milhão, mas ele só tinha de patrimônio 500 mil e ele morreu e ele passou para o filho 500 mil. A pergunta é, o Estado pode cobrar 1 milhão dele? Pode, mas ele só vai poder pagar 500 mil. Entendeu? Porque é o limite que ele recebeu. Ele não pode ser cobrado além das suas forças. Beleza? Tranquilo? Vamos falar dos atos de improbidade. Eu reputo, tudo que eu falei agora é importante, mas eu reputo que a partir de agora, realmente, são os cruciais. Quais são os atos de improbidade? Bom, primeira coisa, o artigo 9º ao artigo 11 é uma lista, essa lista das condutas. É uma lista exemplificativa ou taxativa? Cuidado, cuidado, cuidado. Não é taxativa. De cara você está acostumado a falar, não, é taxativa. Não. Essas listas, né, que vai estar no artigo 9º, as condutas, tratam de um rol exemplificativo, ok? Exemplificativo. Na verdade, são 4 grupos, onde eu tenho uma divisão de gravidades. 4 grupos de crimes. O primeiro grupo é o artigo 9º, que vai ser os crimes de improbidade que importam o enriquecimento do agente público. Esse é maior as punições são maiores, porque reputam maior gravidade. Depois eu tenho o ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, seria a mediana, intermediária, tá? Eu tenho o artigo 10A, que segue o mesmo raciocínio, ato de improbidade administrativa que decorre da concessão ou aplicação indevida de benefícios financeiros ou tributários, também a gravidade intermediária. E aí eu tenho os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Aí eu tenho o quê? Uma gravidade mínima, menor, ok? Para que ocorra o ato de improbidade, necessariamente deve ocorrer uma lesão financeira ao erário? A resposta é não, tá? Embora na linguagem comum, improbidade seja tratada como sinônimo de desvio de verba, a gente ouve isso diretamente. Não é necessário, tá? Como ocorre no artigo 11. No artigo 11 eu tenho um ato de improbidade por um descumprimento de um princípio da administração pública que não tem o quê? Não tem prejuízo ao erário. Bacana. Vamos então ver cada hipótese, cada grupo de improbidade. Dos atos de improbidade administrativa que importem o enriquecimento. Não tem como. Temos que fazer a leitura do artigo 9º. Vamos juntos. Pega aí seu material. E se for o caso, vai preenchendo aí as lacunas.
constitui ato de improbidade administrativa, importando o enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo, olha, enriquecimento, vamos grifar enriquecimento ilícito, ok? Conferir a qualquer tipo vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade. Veja, bem amplo. Das entidades mencionadas no artigo 1º. Vamos lá, primeiro. Deixa eu te dar uma característica geral do artigo 9º. Deixa eu descer aqui, aí eu volto, tá? Deixa eu falar já aqui que desespero. Se você perceber, no artigo 9º, eu fiz um raio-x do 9º. A palavra vantagem vai aparecer pelo menos 8 vezes. Tá? Então, se você viu a palavra vantagem, você sabe que é artigo 9º. Tá? Se você viu a palavra vantagem, você sabe que é artigo 9º. Okay? Se você for procurar outras vantagens, você não vai achar. Então, se você viu na prova a palavra vantagem, você fala, já sabe, é artigo 9º, é enriquecimento ilícito. Bacana? Outro, você vai achar também direta ou indiretamente, pelo menos aí 9 vezes no artigo 9º. Para si ou para outrem, aparece pelo menos 2 vezes aí no artigo 9º. Única hipótese que trata de ilícitos penais. Se você viu na prova, falou de jogo de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura, ou de qualquer outra atividade ilícita, você viu esses crimes e uma contravenção penal, que é o jogos de azar, você já sabe que está falando ao enriquecimento ilícito do artigo 9º. Preço superior ou inferior ao mercado. Vamos lá. Você vai achar também preço superior ou inferior ao mercado. Só que aí você tem que tomar cuidado que esse termo preço superior ou inferior, ele vai aparecer tanto no artigo 9º no 10º. Mas eu já fiz aqui, mapeei para você. Olha lá. No artigo 9º, olha lá, ele fala perceber vantagem econômica. Tarará, tarará. Aqui ele vai trazer a contratação de serviço superior. Olha lá. Contratar um serviço superior. Beleza? Então ele vai perceber, e aí vantagem econômica, vai repetir tudo certinho, e depois ele fala assim, a contratação de serviços por preço superior. Né? Na verdade, é o preço superior, né? Não é só superior ou inferior. Né? Preço superior. Quando é que eu tenho preço superior? Eu falei isso, não falei? Se não falei, estou falando agora. Preço superior ou inferior. Então, se você viu os termos preço superior e preço inferior, você fica esperto. O preço superior e preço inferior, ele aparece tanto no artigo 9º no 10º. No preço superior do artigo 9º, ele vai falar assim, vai ter que falar o termo contratação, a palavra-chave é contratação de serviços, preço superior. Contratação de serviços, preço superior. Se você viu na prova, fornecimento de serviço é preço inferior. Fornece inferior e contrata superior. Contrata superior e fornece inferior. Contrata superior e fornece inferior. Porque o examinador pode trocar esse inferior e colocar aqui e esse superior e colocar aqui. Então, o primeiro ponto é esse. Beleza? Então, se apareceu esse termo perceber, falou contratação, falou perceber, falou fornecimento, ok? É enriquecimento. Se a contratação você contrata superior e fornece inferior, se caso ele quiser misturar para te sacanear entre o inciso 2 e o inciso 3. No artigo 10, você não usa o termo perceber, você vai usar o termo permitir ou facilitar. Permitir ou facilitar. Aqui também é permitir ou facilitar. O que? Aqui é alienação. Alienação, preço inferior. Alienação, preço inferior. E aqui, aquisição, preço superior. Eu compro acima. Vamos trocar aqui para ficar bacana? Vamos trocar, que aí eu coloco o superior do lado de cá e o inferior do lado de lá. Bacana? Vai ficar bem bacana. Aqui. Isso é uma visão para quem já estudou muito para concurso, né, gente? Tá aí. Bacana? Então vamos lá. Então fechou. Falou permitir aquisição superior é lesão, é artigo 10. Falou permitir facilitar alienação, vai ser aliena inferior e compra superior. Aqui, ó, contrata superior, fornece inferior. Aqui adquire superior, aqui vende inferiormente ao preço do mercado. Beleza? Fechamos preço superior e inferior. Bacana. Cuidado com a expressão do inciso 4, tá? Utilizar. Essa aqui é muito cobrada em prova. Muito cobrada em prova. Utilizar em obra ou
serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou disposição de qualquer das entidades mencionadas no inciso 1, bem como os trabalhadores, servidores públicos, empregados ou terceiros. Lembra que eu falei lá no início da aula? Eu peguei uma enxada do serviço e fui carpinar. Peguei a enxada e levei para minha empresa, para minha fazenda. Eu sou prefeito, peguei a enxada da prefeitura e levei para minha fazenda para carpinar. Acabei de cometer um ato de improbidade, de enriquecimento do artigo 9º, inciso 4. Ok? Então, o inciso 4 ele vai estar presente aqui. Olha os exemplos. Considera um agente de polícia que tenha utilizado uma caminhonete da Polícia Civil para transportar saco de cimento para sua construção particular. Pau, improbidade administrativa. Se o servidor público estável for nomeado em ação de improbidade administrativa por uso de maquinário da administração em seu sítio particular. Ok? Prefeito e servidores do município em conluio desviaram sacos de cimento adquiridos pela municipalidade para obras públicas, distribuindo tais materiais a particulares e convocando o servidor responsável pelo almoxarifado para assinar os notas fiscais. Pegou o saco de cimento e deu para particulares. Pau, ato de improbidade administrativa. Beleza. Cuidado com o inciso 4 e o inciso 7 do 13 e do 10, tá? São situações parecidas, tá? Só que lá é diferente do 9º, porque o 9º fala utilizar, o verbo utilizar. Ele utiliza. Eu pego o carro da prefeitura e utilizo. Agora, a partir do momento que o servidor ele permite que outro utilize, chega o amigo dele, eu sou policial militar, você me presta a caminhonete aí, fulano, me poder levar, e eu tô com o carro do serviço, e eu cedo o carro do serviço pro cara fazer uma correria, levantar, carregar um negócio, pronto. Acabei de cometer o artigo 10, inciso 13, tá? Causando lesão, prejuízo ao erário. Se eu utilizar policial, cometo o artigo 9º, inciso 4. Defensor público. Um defensor público que utiliza, digamos, o notebook da administração pública e leva para sua casa. E fica com ele lá utilizando. Sem autorização devida, fica utilizando. Se ele utiliza o artigo 9º, inciso 4. Bagatela. Nós falamos que não tem a bagatela. Beleza? Tranquilo? Mais uma coisinha ainda comparando o artigo 9º com o 10, tá? No 9º eu tenho outra semelhança. Quando eu falo de bens, rendas, verbas e valores. Esse termo aparece tanto no 9º como no 10º, na questão 9ª e no artigo, tanto no artigo 9º como no artigo 10. No artigo 9º aparece assim, incorporar, aparece o verbo incorporar, bens, rendas, verbas ou valores integrais ou auxílio patrimonial. E também utiliza o verbo usar em proveito próprio, bens, rendas. Okay? Incorporar, perceba, é para ele. Usar também é para ele, não é para terceiro. No 10, olha lá, veja, é para terceira pessoa. Ele facilita ou concorre, né? Bens, rendas, vendas, valores, acervo patrimonial. No inciso 2, engraçado o 2 e o 4 você tem que tomar cuidado, né? 2 e 4 também utiliza o verbo permitir ou concorrer, né? Só que aqui ele permite e concorre pessoa física ou jurídica privada a utilizar bem. Aqui é permitir ou concorrer bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, ok? Aqui é a celebração de parceria. Aqui é a celebração de parceria. Aqui é permitir que pessoa física, jurídica ou privada utilize o acervo patrimonial, ok? E por fim, doar à pessoa física ou jurídica, ainda que em fins educacionais, ok? Ainda que de fins educativos, olha só, ainda que fins educativos ou assistenciais, quis ajudar. Bens, rendas, verbas ou valores patrimoniais, não pode. Facilitar ou concorrer para a incorporação ao patrimônio particular de pessoas jurídicas, bens. Veja, facilitar não é para ele, é para terceiro, ele dá um jeitinho para que as pessoas consigam. Entendeu a sacada? Entendeu a diferença do 9º e o 10º? Bacana? Deixa eu subir lá, vamos ler rapidinho aqui o 9º. Rapidinho, isso aqui é para você. Vamos ler o Chaves, né? Primeiro, receber para si, estou lendo o artigo, inciso 1, receber para si ou para outro em dinheiro, bem, veja, é para ele. Ele recebe para si ou para outro em dinheiro, bem, imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação, ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições de agente público.
ok? Ele vai ganhar de algum jeito. 2. Inciso 2, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição. Permuta ou locação de bens. Veja aqui, ele facilita. No 10 você vai encontrar facilitar. Aqui ele percebe vantagem para facilitar. 3. Percebe vantagem econômica, direta ou indiretamente. 4. Utilizar em obra pública, já falei o 4. 5. Ele recebe vantagem econômica. 6. Receber vantagem econômica de novo. 7. Adquirir para si, para ele, ou para a terceira pessoa, mas ele adquire. Adquire para a terceira pessoa. 8. Aceita emprego, comissão. 9. Recebe vantagem econômica para intermediar. 10. Recebe vantagem econômica. 11. Incorpora, por qualquer forma, bens, rendas, verbas. E 12. Usar em proveito próprio. Viu? Percebeu que aqui tem a ganância do cidadão, do servidor. Vamos evoluir, que eu já vou falar do 10, você vai entender o 10. O 10, deixa eu fazer um resuminho do 9, né? Do enriquecimento. O verbo eu já falei, né? Até tem um macete para o i, que é receber, perceber, adquirir, incorporar, utilizar, aceitar, usar. São os verbos que começam o artigo 9, todos começam com verbo. A perda aqui é de bens e função pública, tá? Essa parte punitiva a gente já vê aula que vem, mas só para a gente já ter um primeiro contato. O ressarcimento erário tem que ser integral, tem que devolver tudo. Suspende direitos políticos, sim. Qual é o período? De 8 a 10 anos. Tem multa? Sim. Multa civil de 3 vezes o valor que ele conseguiu oferir. Tem proibição de contratar? Sim, por 10 anos. Por isso que eu falo que pessoa jurídica pode ser punida. A pessoa jurídica pode ser punida por 10 anos sem contratar com a administração pública. Multa também. Pessoa jurídica pode receber. Direitos políticos não, que aqui é caráter individual. Ressarcimento horário, pessoa jurídica pode ser punida para isso. Perda de bens também é individual. Beleza? Ainda que não haja, é que nós já falamos, né? A respeito do dano, sim, não. Olha o 10. Constitui ato de improbidade administrativa, causar lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Cuidado, aqui no 10 pode ter uma conduta culposa. O 9 não. Que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação, a língua está difícil, dos bens. Inciso 1, facilitar, veja, olha a diferença, facilita para os outros. Aqui o cara, ele é no futebol, aquele cara é o meio de campo no futebol, né? É aquele cara que recebe a bola e passa, ele serve, ele é o garçom, ok? Ele facilita ou concorre para que, por qualquer forma, para que incorpore patrimônio particular de pessoa física. Permite ou concorre para que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas. Doa à pessoa física ou jurídica, bem como ente dispersável, ainda que fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, valores ou patrimônio. Permite ou facilita a alienação, permuta. Permite ou facilita a aquisição, estou lendo 10 ou 5. 6. Realiza a operação financeira sem observância das normas legais. 7. Concede benefício administrativo ou fiscal sem observância. 8. Ele vai frustrar a ilicitude do processo licitatório. 9. Ordena ou permite a realização de despesas não autorizadas. 10. Age negligentemente. 11. Libera a verba pública. 12. Permite, facilita ou concorre para que terceiro se enriqueça. 13. Permite que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos, nós falamos sobre isso. 14. Celebra contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada, sempre observar as formalidades da lei. 15. Celebra contrato de rateio sem o suficiente e prévia dotação orçamentária. 16. Facilita ou concorre por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, bens, rendas, vendas ou valores públicos. 14. 16 e 17. Permite ou concorre para que a pessoa física utilize bens, já falamos sobre isso, né? Mediante celebração de parcerias. 18. Celebra parcerias da administração pública com entidades sem observância das formalidades. 19. Frustrar a licitude do processo seletivo. 20. Age negligentemente. 21. Libera recursos, parcerias firmadas, ok? A gente deu uma leitura geral aqui, mas deu para você ter uma ideia. Você tem esse que é sacado. Não dá para você decorar, dá. Você vai começar a resolver as questões, você vai perceber que tem alguns incisos que caem mais que os outros. Aí você já consegue mapear. Mas veja, é necessário você entender. Você tem que entender o contexto.
entendendo que o 10, ele é o meio, ele não é, digamos, o fim. Ele não deseja para ele, mas sim para terceiros. Essa é o cerne, tá? Tem cada outros incisos particulares, mas o cerne é isso. No artigo, eu tenho detalhes a respeito disso. Eu tenho que o verbo permitir, ele aparece muito, né? No artigo 10, ele aparece várias vezes o permitir. Eu mapeei aqui. Mas, para o artigo 11, tá? No artigo 10 agora, várias vezes aparece o verbo permitir. Como é que você vai diferenciar? No 11 vai aparecer o permitir, só que fala assim, revelar ou permitir. Então, por eliminação, quando não for revelar ou permitir, tudo vai ser do artigo 10. Você viu a palavra permitir na prova, você fala, é artigo 10. Mas se você viu o termo revelar e ou permitir, só que viu esse início, revela ou permite, opa, você já fica atento que aí, nesse caso, é o 11. Beleza? Então, eu tenho a tabelinha de punição aqui, né? Acabei esquecendo de colocar esse pessoal exclusivamente ali, mas tudo bem. Verbos aqui, perda de bens em função, ressarcimento erário tem que ser integral, suspensão dos direitos políticos, aqui é de 5 a 8 anos, é menor que a outra é de 8 a 10, a primeira nós vimos, aqui é de 5 a 8, que aqui é uma punição mediana, a multa é 2 vezes, não 3, por obrigação de contratar não é 10, é 5, a conduta dolosa ou culposa. Nos atos de improbidade do artigo 10, o dano ao erário deve ser comprovado ou é presumido? Deve ser comprovado, pois, em regra, para a configuração dos atos de improbidade administrativa do artigo 10, exige a presença dos efetivo dano, tá? O 10 eu tenho que comprovar o dano, ok? Com a exceção em que o dano será in re ipsa do 10. O inciso 8º, tá? Por quê? No 8º, ele vai falar assim, vai falar sobre frustrar a licitude de processos licitatórios. Gente, dano in re ipsa, o que é isso, professor? É o dano que você não precisa comprovar o dolo e culpa, é objetivo. Só você olhou, você fala, isso aqui já causou dano. Exemplo, o 8º, tá? O 8º é a respeito disso. Bem que no começo da aula eu falei, a gente tem que observar que o elemento objetivo sempre vai ser dolo ou culpa. Mas quanto ao dano em si, eu posso fazer essa análise, tá? Será in re ipsa, ou seja, não precisa nem ser comprovado que é automático, é presumido o dano quando acontece, por exemplo, já até trouxe aqui os exemplos. Fracionamento de compras de contratação, tá? Esse já é um dano presumido. Haverá prejuízo à administração pública, à lesão, artigo 10. E a contratação irregular decorrente de fraude de licitação também será seco, direto, será in re ipsa, ou seja, lesão ao erário público. E aí nós temos o 10A. O 10 é o menino feio, né? Que vai tratar de questões do quê? Atos de improbidades decorrentes de concessão ou aplicação indevida dos benefício financeiro ou tributário. Ele veio depois da lei, né? Veio em 2003, né? A respeito disso. Ele vai tratar especificamente das questões tributárias, mas ele segue o mesmo raciocínio da lesão, tá? Então eu tenho pouca tradição em prova, viu, gente? Pouca tradição em prova esse artigo 10A. Verbo conceder, aplicar ou manter, perda, só função, tá? Ressarcimento ao erário, suspensão de direitos políticos 5 a 8, aqui o benefício é 3 vezes o benefício para a parte da doutrina, tá? A proibição de contratar nada fala, e a conduta é dolosa. Só lembrando aqui, né, que eu acabei falando aqui tem que ser bens em função, tá? Que perde o bens em função pública. E aí nós chegamos no 11, aí sim, constitui ato de improbidade contra os princípios da administração pública. Mapeei alguma coisa? Sim. Aqui é o fofoqueiro, tá? Você viu o fofoqueiro, você fala que já sabe que é o 11. O que é isso, professor? É o 3 e o 7. O 3 fala assim, ó, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer segredo. Ele vai e fala, cometeu o ato de improbidade do 11. Veja, não precisa comprovar o dano, não precisa comprovar o dano erário nisso. Okay? E o 7, revelar ou permitir. O 7 revela ou permite que chegue ao conhecimento do terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política, outros mais. Veja, o fofoqueiro está contido no artigo 11, ok? Beleza? E aí eu tenho os outros deveres que devem ser obedecidos, deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade, que fazem o que? O fundamento dos princípios da administração pública. Aqui o cara vai ferir o princípio da administração pública. Ele pratica ato, por exemplo, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retarda ou deixa de praticar devidamente ato de ofício, revela, já falei, nega a publicidade de atos oficiais, vai frustrar a licitude de concurso público, deixa de prestar contas, tá? Descumpre as normas relativas à celebração, deixa de cumprir as exigências e requisitos. Veja, são questões realmente mais brandas, né? Mas há um ferimento dos princípios da administração pública.
Aqui ele só perde função, não perde bens públicos pelo fato que não há perda patrimonial aqui da administração pública. Só a função. Ressarcimento integral, mas não tem, né? Ressarcimento integral. Suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos. A multa civil é 100%, não o que foi oferido, mas como não tem prejuízo, lesão, aonde que eu vou... Não tem lesão do patrimônio para que eu possa ressarcir 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então aqui eu vou olhar para o salário dele. Quanto você está ganhando? Tá, então você vai pagar uma multa de 100, pode chegar até 100 vezes mais o valor do seu salário. Entendeu? Como não tem lesão patrimonial por refazer conta, eu pergunto por quanto você ganha. Então você vai pagar para mim até 100 vezes o salário por você ter feito, descumprido os princípios da administração pública. Quais os requisitos para a configuração dos atos de improbidade do artigo 11? Tem que ter uma conduta ilícita. A improbidade do ato configura pela tipicidade do comportamento ajustado em alguns dos incisos. O elemento volitivo, que aqui tem que ser o dolo, né? Esse dolo pode ser um dolo genérico, não precisa ser um dolo específico, tá? Isso que está aqui, um dolo pode ser genérico, isso já foi cobrado em prova. Não precisa ser dolo específico para que seja configurado esse ato de improbidade. Beleza? É necessária a prova do dano ou enriquecimento. Não, o artigo 11 não precisa, já falamos sobre isso. Vamos falar algumas casuísticas, algumas questõezinhas. Configura ato de improbidade administrativa a conduta do agente público que, em atuação legislativa, lato sensu, recebe vantagem econômica indevida, tá? Mesmo que a gente fala em receber vantagem econômica indevida, você vai jogar lá para o artigo 9º, tá? Para o artigo 9º. Só que se você ler o artigo 7, o enunciado 7, e na verdade isso aqui que estou dizendo para você é o enunciado 7 da primeira jornada de direito administrativo realizada pelo Conselho Federal de Justiça, tá? Essas jornadas são feitas de tempos em tempos, né? E agora foi a primeira de direito administrativo, e em junho, salvo engano, foi de direito penal, tá? Agora, em 2020. Então, foi feito ali, eles editam alguns enunciados e apareceu já o enunciado 7. Então, fica esperto. Você viu na prova, configura ato de improbidade administrativa a conduta de agente que tem atuação legislativa, lato sensu, recebe vantagem econômica indevida, ou seja, para poder fazer uma lei, é ato de improbidade? A resposta é. Ok? Fica atento. O ato de torturar o preso custodiado em delegacia. Esse aqui já é antigo, 2015, mas é considerado ato de improbidade. Configura ato de improbidade a propaganda ou campanha publicitária em que tem por objetivo promover o favorecimento pessoal de terceiro, de partido ou de ideologia? Sim, é ato de improbidade. Outra situação, a conduta de contratar diretamente serviços técnicos sem demonstrar a singularidade do objeto, ou seja, a dispensa de licitação. E não existe isso, não existe essa especialidade. É ato de improbidade? Sim. A autoridade que deixa de fazer encaminhamento de relatório de sindicância administrativa, instaurada contra o servidor público federal. E foi concluído que a infração funcional em tese praticada está enquadrada como ilícito criminal. A autoridade competente deixa de encaminhar cópia dos atos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Ela incorre em ato de improbidade? Só o fato dela ter esquecido de enviar, de retardar ou deixar de praticar indevidamente o ato de ofício, que está no artigo 11, inciso 2. Retardar ou deixar de praticar. O STJ falou que nesse caso não, tá? Não teríamos essa punição por esse fato de ela ter esquecido de encaminhar cópia dos autos que identificou a existência de um crime ao Ministério Público de uma sindicância que eles estavam ali realizando internamente. A prática de assédio sexual enquadra na conduta do artigo 11, cabeça da lei de improbidade administrativa? A resposta é sim, tá? Eu falei assédio sexual, né? Desculpa. Assédio moral ou sexual também, não automaticamente configurei crime, mas o assédio moral que é o terror, sarcasmo, crítica, zombaria, é aquele terror psicológico contra o servidor. Nesse caso, eu tenho a configuração de ato de improbidade. A ausência de prestação de contas, quando ocorre de forma dolosa, acarreta a violação do princípio da publicidade. Gera ato de improbidade? A resposta é sim. Tá? Mas vale ressaltar que, no entanto, que o simples atraso na entrega das contas, por si só, não seria considerado ato de improbidade. É necessário que o dolo, ou seja, a má-fé, pelo menos o dolo genérico. Assim, por exemplo, se o prefeito não presta conta para que ele seja condenado por ato de improbidade, será necessário que ele provar que ele agiu com dolo. Ele realmente quis postergar as contas públicas. Próxima pergunta.
Configura ato de improbidade administrativa a conduta de professor da rede pública de ensino que, aproveitando dessa condição, assedia sexualmente, é que eu estava na cabeça o assédio sexual, né? Sim, realmente, tá? Pois essa conduta atenta contra os princípios da administração pública. Configura ato de improbidade a conduta do agente político de intervir na liberação de preso para o comparecimento em enterro de sua avó? Não, viu, gente? Já foi entendido que não, tá? Essa conduta do agente, do delegado, apesar de ilegal, teve um fim de interesse humanitário, pois conduzia-se no sentido de liberar provisoriamente o preso para que ele pudesse acompanhar o enterro da sua avó. Então, não é ato de improbidade. Imagine uma situação seguinte. João é prefeito do município de Araci, na Bahia. João nomeou a sua esposa para o cargo de secretária municipal da assistência social. O Ministério Público da Bahia ajuizou uma ação de improbidade alegando que essa nomeação afronta a súmula vinculante 13, que trata do nepotismo. Alegou que a nomeação para secretária municipal não foi realizada por motivos de aptidão técnica ou profissional, uma vez que a nomeada não teria a formação adequada para a assunção do cargo. Segundo o promotor de justiça, à época, Maria possuía formação de enfermagem, área diferente da pasta em que atua. A defesa do prefeito, por sua vez, argumentou que o secretário municipal de assistência social é um cargo político e que, portanto, nesse caso, não há que se falar em nepotismo. Nesse caso, existe nepotismo? O ato de improbidade administrativa, nesse caso? A resposta é não, tá? A nomeação do cônjuge, isso é uma decisão de 2018, tá? De prefeito para o cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade, tá? Em regra, a proibição da súmula vinculante 13 não se aplica a cargos públicos de natureza política, secretários, tá? Assim, a jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra simulada e garantido a permanência dessas autoridades. Eu disse em regra, né? Cabe exceção? Sim, é claro. Pode ficar caracterizado o nepotismo, mesmo se tratando de cargo político, quando ficar demonstrado a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado, ok? Mesmo o Ministério Público falando que é um cargo de enfermagem e ela foi nomeada secretária municipal social, o cargo de secretaria municipal social, ela transcende uma formação acadêmica nesse sentido, é claro. Mas ela se configura mais uma função política do que realmente um exercício técnico, digamos assim. Então, esse foi o fundamento do julgamento do STF. Bacana? Bom, vale ressaltar que a simples dissonância, a diferença entre a formação e a área fim do cargo não é suficiente para afirmar a inequívoca ausência de razoabilidade de nomeação. Esse aqui é o fundamento do Supremo. Em outras palavras, o simples fato da pessoa nomeada não ser daquela área não é motivo por si só para se considerar que tenha havido nepotismo. Foi o caso do exemplo, dado que Maria era da área de enfermagem e foi nomeada secretária da assistência social. O STF entendeu que não há nepotismo. Bom, eu fiz um quadro geral aqui de punições. Esse quadro geral de punições eu vou conversar com vocês aula que vem, tá? Na próxima aula nossa de improbidade. Enriquecimento, tá? Tem esses verbos separados. A perda, bens, funções, só função. Erário, integral, não tem tributário integral, aqui tem que ser integral também, mas não tem lesão, mas vamos lá. Enriquecimento de 8 a 10, 5 a 8, 5 a 8, 3 a 5. Multa, 3 vezes, 2 vezes, até 3 vezes o benefício, 100 vezes o salário do servidor. Proibição, 10 anos, 5 anos, 3 anos. Conduta dolosa, culposa, dolosa. Aula que vem a gente vai entrar nos miúdos dessa punição. Vamos responder a questão inicialmente proposta? Olha lá. Assinar a opção correta a respeito da improbidade administrativa. Letra A. Comprovado o ato de improbidade que cause prejuízo ao erário. O agente público acusado do ato poderá ser condenado a apenas suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até 10 anos. Bom, ato de improbidade que cause prejuízo ao erário não é de 10 anos, né? 8 a 10 é o quê? É o que causa enriquecimento. Prejuízo é de 5 a 8. Veja como é necessário saber os standards, né? As bases punitivas.
B. O sujeito passivo de ato de improbidade administrativa restringe-se à pessoa jurídica. Nós já vimos que é possível ser também a pessoa física, né? Sujeito passivo do ato de improbidade administrativa. Quem sofre a sanção, tá? Que pode também ter um órgão privado, ok? Que receba a subvenção pública. 50% a mais, a administração, digamos, associada economia mista, ou menos a parceria público-privada. Já vimos isso. Letra C. Pratica ato de improbidade administrativa o agente público que adquire para si ou para outrem, no exercício do cargo ou função pública, bens cujo valor seja desproporcional à evolução respectiva patrimônio ou renda. Tá certo? É essa a alternativa, letra C. Letra D. Não registrando configurado prejuízo financeiro para o ente público, é, portanto, ausente a lesão ao patrimônio público. Não há de se falar em eventual problema administrativo. Errado, que o próprio artigo 11 prevê essa possibilidade. Não o artigo 11, mas sim que não é necessário a lesão. Beleza? Os nossos alunos da mentoria, espero que vocês tenham gostado da aula, dá um curtir na nossa aula, se inscreva no nosso canal aí. Os nossos alunos da mentoria agora têm aí 10 questões para resolver. Terminando as questões, tem que tirar uma foto e mandar para mim, para que possamos discutir se está tudo certo ou está alguma coisa errada. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.